Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, a prefeita Juliana, a prefeita Carlinhos presente, o Gabriel, a Daiane, o professor Sandro, Keito, assessor jurídico, Dr. Marley e os funcionários da casa, e os que nos acompanham via internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito para que o vereador José Giovanni Machado proceda com a leitura de um breve trecho bíblico. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Salmo. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandré para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 14/10/2025, às 19 horas. Ata da 33ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura, do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 14 de outubro de 2025. No dia 14 do mês de outubro de 2025, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Aladreia. Reunir-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou para que o vereador Fábio Lopes Cariolato para que procedesse com um trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário, Igor Aladreia, para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária, realizada na data de 7 de outubro de 2025, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes. Continuando, solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Vitorkowski para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes aos projetos de lei de número 068, 069, 070, 071, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081 e 082/2025. Senhor vereador Edilson Milker pediu a dispensa da leitura das atas, assim sendo concedida pelo senhor presidente e demais vereadores. Solicitou ao vereador segundo secretário, Wilson Wagner, para que promovesse com a leitura do requerimento de licença para tratamento de saúde do senhor prefeito Francisco Carlos X, assinado. Solicitou ao vereador Fábio Lopes Cariolato para que promovesse com a leitura do requerimento de 003/2025, assinado. Neste ato, o senhor presidente declara aberto pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhor vereadores Wilson Wagner, José João Machado, Fábio Lopes Cariolato e o senhor prefeito municipal interino Dinei Berdinaschi. Colocou em primeira e única discussão o requerimento de licença para tratamento de saúde do senhor prefeito municipal Francisco Carlos X. Encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o requerimento, não havendo manifestações. O senhor presidente declara aprovado em primeira e única votação o requerimento. Colocou em primeira e única discussão o requerimento de número 003/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o requerimento de número 003/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira e única votação o requerimento de número 003/2025.
Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 068/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 68/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 068/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 069/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 069/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 069/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 070/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 70/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 070/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 071/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 071/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 071/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 073/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 073/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 073/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 074/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 074/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 074/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 075/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 075/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 075/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 076/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 076/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 076/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 077/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 077/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 077/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 078/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 078/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 078/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 079/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 079/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 079/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 080/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 080/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 080/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 081/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 081/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 081/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 082/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 082/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 082/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local.
Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José Giovanni Machado, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damos da Silveira, Wilson Vargas. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinado. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 14 de 10 de 2025. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 14 de 10 de 2025. Os que forem a favor, permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 14 de 10 de 2025, às 19 horas. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Igor Alandrei, para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 14 de 10 de 2025, às 19 horas e 30 minutos. Ata da 29ª Sessão Extraordinária da Primeira Sessão Legislativa da 8ª Legislatura, do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, realizada no dia 14 de outubro de 2025. No dia 14 do mês de outubro de 2025, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Aladrei. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 068/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 068/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 068/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 069/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 069/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 069/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 070/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 70/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 070/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 071/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 071/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 071/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 073/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 073/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 073/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 074/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 074/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 074/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 075/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 075/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 075/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 076/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 076/2025. Não havendo manifestações,
O senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 076/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 077/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 077/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 077/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 078/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 078/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 078/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 079/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 079/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 079/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 080/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 080/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 080/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 081/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 081/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 081/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 082/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 082/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 082/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada no dia 21 de outubro de 2025, nesse mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milker, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José Giovanni Machado, Osni Carlos Stelzner, Thiago Ramos da Silveira, Wilson Vale. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 14/10/2025. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 14/10/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 14/10/2025, às 19h30. Solicito ao vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura do ofício de número 270/2025, que encaminha os projetos de lei de número 072 e 083/2025, seguido da leitura dos referidos projetos de lei. Ofício número 270/2025, Gabinete, Bela Vista Todo, Santa Catarina, 16 de outubro de 2025. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal Bela Vista Todo, Santa Catarina. Assunto: encaminhe projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta egregia Casa Municipal, com o objetivo de encaminhar os projetos de lei número 072/2025, põe sob abertura de crédito adicional suplementar que contém outras providências, e 083/2025, que autoriza o Poder-Chefe Executivo Municipal a fazer o ressarcimento de despesas extraordinárias aos servidores e agentes políticos e da outras providências. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem o presente projeto de lei. Lei Berdinaski, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 072/2025, de 15 de outubro de 2025. Autoriza o Poder-Chefe
autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer o ressarcimento da despesa extraordinária aos servidores e agentes políticos e da outras providências. Ney Berdinaschi, prefeito municipal em exercício de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais. Caminha a apreciação desta egrégia Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado em fazer ressarcimento de despesas extraordinárias aos servidores e agentes políticos, quando estiverem em viagem ou deslocamento autorizados de despesas necessárias e indispensáveis, não previstos no decorrer da viagem ou deslocamento. Artigo 2º. Nos casos em que o deslocamento se entende por tempo superior ao previsto ou venha a sofrer alguma despesas extraordinárias e necessárias de que autorizada e comprovada por documento idêneo, o agente público terá direito ao ressarcimento corresponder ao período programado, prorrogado e ao valor comprovado no documento fiscal. Artigo 3º. Se durante o deslocamento for necessário utilizar-se o pedágio ou estacionamento privado, e agente público poderá requerer o ressarcimento dos valores pagos a títulos de estacionamento, tanto para veículos públicos quanto para veículos particulares, desde que seja comprovado o pagamento com a apresentação do recibo com o devido CNPJ. Artigo 4º. Quando utilizados nos deslocamentos de transportes coletivos e ressarcimentos que dará para apresentação do comprovante. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 15 de outubro de 2020. Ney Berdinaschi, prefeito municipal em exercício. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo regulamentar o ressarcimento das despesas realizadas por servidores públicos, agentes políticos e ocupantes de cargos comissionados durante o exercício de atividades oficiais que demandam deslocamento, seja âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional. A proposição visa garantir maior transparência, segurança jurídica e equidade de tratamento das despesas efetuadas em viagens a serviço da administração pública. Reconhece-se que, em diversas ocasiões, tais agentes são convocados para representar e entre público em eventos, reuniões, captações, missão técnicas ou outras atividades que exigem deslocamento e, consequentemente, a realização de gastos com alimentação, hospedagem, transporte e outras despesas correlatadas. O ressarcimento será condicionado à comprovação do documento idêneo, com notas fiscais, recebidos e comprovantes de pagamento que atendem à veracidade e à pendência dos gastos realizados. Além disso, a medida contribui para a valorização dos servidores e agentes públicos, assegurando que compõem sejam honorados pessoalmente por despesas correntes do cumprimento de suas funções institucionais. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto, que representa o avanço na gestão pública responsável e transparente. Ney Berdinaschi, prefeito municipal em exercício. Projeto de Lei 083/2025, 15 de outubro de 2025. Põe sobre abertura de crédito adicional suplementar ou contém outras providências. Ney Berdinaschi, prefeito interino do município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação desta egrégia Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o orçamento geral do município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro. Crédito adicional suplementar no valor de R$1.200.000, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática.
Órgão 03.00, Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. 03.01, Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. Dotação, aplicação direta, R$100 mil. Órgão 04.00, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Dada orçamentária, órgão 04.01, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Dotação, aplicação direta, R$180 mil. Órgão 05.00, Secretaria Municipal de Educação. Unidade orçamentária 05.01, Secretaria Municipal de Educação. Anotação da Secretaria da Educação. Dotação, aplicação direta, R$40 mil. Órgão 07.00, Fundo Municipal da Saúde. Unidade orçamentária 07.01, Fundo Municipal da Saúde. Manutenção de atenção básica de saúde. Dotação, aplicação diretas, R$900 mil. Total geral, R$1.220 mil. Artigo 2º. Para suporte de crédito adicional suplementar, de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar pelo possível excesso de arrecadação no valor de R$1.220 mil, referente ao superávit financeiro apurado no recurso próprio do exercício anterior, conforme relatório em anexo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 15 de outubro de 2020. Lei Berdinaski, Prefeito Municipal, Prefeito Interino. Justificativa do projeto de lei número 083/2020. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar a Vossa Excelência para exame indispensável aprovação o incluso projeto de lei 083/2025 da nossa iniciativa, que em súmula dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. O presente projeto de lei trata a abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação e dotação orçamentária referente ao superávit apurado no recurso próprio no exercício anterior, conforme relatório em anexo. Salientamos a Vossas Senhorias que a suplementação, ora solicitada, é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Gabinete do Prefeito de Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 15 de outubro de 2025. Neiber Ginásio, Prefeito Municipal Interino. Encaminhe para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicito ao vereador Fábio Lopes Carolato para que efetue a leitura do ofício de número 279/2025, que encaminha o projeto de lei de número 084/2025, seguido da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 279/2025, gabinete. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo. Assunto: encaminhe o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e os dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei número 84/2025, que dispõem sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões do município de Bela Vista do Todo e da outras providências. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares dessa colenda Casa de Leis aprovem o presente projeto de lei. De Neiber Ginásio, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 084/2025, de 20 de outubro de 2025, dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões do município de Bela Vista do Todo, Santa Catarina, e da outras providências. De Neiber Ginásio, Prefeito Municipal, em exercício de Bela Vista do Todo, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação desta egrégia Casa Legislativa o seguinte: capítulo 1º das disposições gerais, artigo 1º, fica instituído o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões do município de Bela Vista do Todo, Santa Catarina, com fins a regulamentar as leis federais número 8.987/95,
11.079/04, 11.445/07, 13.019/14, 14.133/21 e suas respectivas atualizações, buscando promover o desenvolvimento e fomentar a atração de investimento privado no âmbito da administração pública direta e indireta, com a delegação de serviços públicos mediante licitação prévia para a contratação de parcerias público-privadas e concessões. Artigo 2º. Para os fins do disposto nessa lei, considera-se: primeiro, parceria público-privada, entre parênteses PPP, o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa ou diálogo competitivo, celebrado entre a administração pública e iniciativa privada, podendo ser a concessão patrocinada, a concessão de serviços públicos ou obras públicas quando de envolver, adicionalmente, a tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. B. Concessão administrativa, o contrato de prestação de serviços de que trata a administração pública, seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento de instalação de bens. Segundo, concessão de serviço público, a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Terceiro, concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Senhor presidente, devido ao extenso projeto, eu peço a dispensa, da leitura, sabendo que todos os vereadores, têm a cópia e se o vereador pode só ler a justificativa, todos aprovam. Coloco em votação o pedido da retirada da leitura. Está aprovado o pedido de leitura ali, só o vereador lê a justificativa, então. Justificativa do projeto de lei. O presente projeto de lei tem como objetivo regulamentar o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões, nos termos das leis federais número 11.079/04, 8.987/95, 11.445/07, 13.019/14, 14.133/21 e suas respectivas alterações. O modo de parceria público-privada, PPAs e concessões tem se demonstrado eficaz em diversos municípios brasileiros, sobretudo a viabilização de investimentos em infraestrutura urbana e serviços essenciais que são fundamentais para o bem-estar da população. A possibilidade de atrair recursos privados reduz o impacto sobre o orçamento municipal, permitindo uma gestão financeira mais equilibrada e a entrega eficiente de serviços públicos. Um ponto estratégico desse projeto é a utilização responsável do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, como garantia contratual nas PPS. Essa vinculação será realizada após criteriosa análise técnica, respeitando a capacidade financeira e orçamentária do município, garantindo que não haja comprometimento das atividades administrativas essenciais ou de equilíbrio das contas públicas. O uso planejado e transparente do FPM tem como objetivo assegurar
assegurar segurança financeira aos investidores, contribuindo na atração de parcerias sólidas e qualificadas, o que resultará na ampliação de investimentos em áreas como saneamento básico, iluminação pública, telecomunicações e geração de energia renovável, setores diretamente ligados ao desenvolvimento local e à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Ademais, essa proposta encontra pleno respaldo nas leis federais número 8.987/95, 11.079/04, 11.445/07, 13.019/14 e 14.133/21, conferindo segurança jurídica necessária aos procedimentos licitatórios e contratuais, bem como estimulando a transparência e a participação popular em todo o processo decisório. Em nome do interesse social e econômico, o teor do presente projeto de lei promoverá o fortalecimento da base legal municipal para, como segurança jurídica, delegar sob o regime de parceria público-privada e outorgar serviços públicos mediante concessão. Afinal, este estabelecimento estabelece diretrizes, princípios, exigências legais e obrigações das partes. Regramento do certame licitatório, dos contratos, da remuneração, garantias e etc. Tendo em vista as notórias vantajosidades econômica e sociais advindas da utilização do modelo das parcerias público-privadas em detrimento de outras modalidades de delegação de serviços públicos, defende-se que a utilização desse modelo é essencial para a concretização do princípio da economicidade e do princípio da eficiência, sobretudo no que tange à gestão dos recursos públicos. Diante da relevância econômica e social do projeto apresentado, solicito o apoio dos nobres vereadores para a apreciação e aprovação desta proposta legislativa, convictos de que se trata de um avanço significativo na gestão pública municipal, com benefícios concretos e duradouros para a nossa comunidade. De igual modo, reitero os votos acima de estimo e apreço, permanecendo à disposição para maiores elucidações. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 20 de outubro de 2025. Dinei Berdinaski, prefeito em exercício do município de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Encaminhe às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exijam seus pareceres. Solicito ao vereador Dilson Milk para que efetue a leitura do ofício de número 259/2025 da Prefeita Municipal de Canoinhas. Ofício do Gabinete, número 259/2025. Excelentíssimo senhor Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: solicitação de uso da tribuna pela prefeita de Canoinhas. Senhor presidente, cumprimentando-a cordialmente, tenho por meio deste solicitar o uso da tribuna da Câmara Municipal de Bela Vista do da senhora Juliana Maciel Open, prefeita do município, na presente data, 21 de outubro de 2020, realizar o convite ao evento Defesa do Tabaco, Seminário do Agronegócio, está em Canoinhas, produtores, lideranças e autoridades da região para debater a importância do setor do tabaco na economia local. Considerando que o tema é de interesse regional e envolve diretamente o norte, a presença da prefeita visa fortalecer o diálogo e ampliar o engajamento em defesa dos tais. Desde já agradecer pela atenção, colocamos-nos atenciosamente ao Open. Solicito ao vereador Wilson Wagner para que efetue a leitura das indicações de número 61, 62/2025. Indicação número 61/2025. Senhor presidente,
vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Dinei Berdinaschi, Ilustríssimo Prefeito Interino Municipal. Indico-lhe que o Poder Executivo e as secretarias competentes realizem melhorias, colocação de cascalho ou brita em frente à quadra Society, fica em frente à Escola Estadual Schumann, ensino médio. Justificativo. Senhores nobres vereadores, Poder Executivo e secretarias competentes, apresenta indicação da melhoria do referido local, pois o mesmo é usado para estacionamento dos veículos dos professores que trabalham no colégio. Nos dias de chuvas faz muita lama, dando acesso à locomoção dos professores. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 20 de outubro de 2025. Vereador Wilson Wagner. Indicação 62, 2025. Senhor Presidente, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e envie ofício ao senhor Ney Berdinaschi, digníssimo prefeito interino municipal. Indico-lhe que o Poder Executivo e a Secretaria competentes realize ampliamento na rede de luz na rua Professor Alfredo Lúdica e rua Leopoldo Có, com mais um poste e uma lâmpada, na esquina próxima à Sociedade Bela Vista. Justificativa. Senhores nobres vereadores, Poder Executivo e secretarias competentes. A presente indicação visa atender a um pedido dos moradores, pois esse trecho é muito duro e fica complicado para quem passa a pé. É importante ressaltar que melhora também a circulação de pessoas desde promoção da Sociedade Bela Vista. A implantação dos referidos postes com iluminação será de grande valia para o município, pois além de beneficiar diretamente os moradores, também contribuirá para o ordenamento e fortalecimento da infraestrutura urbana. Diante do exposto, solicito que o Poder Executivo, através dos órgãos competentes, realize estudos técnicos e viabilize a execução dessa importante obra. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista Todo, 20 de outubro de 2025. Vereador Wilson Wagner. Abro o pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias lidas. Como não tem ninguém inscrito, abro o grande expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias de interesse público. Com a palavra, o vereador Wilson. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente Osni Carlos Stelzner, senhores vereadores, funcionários dessa casa, senhores aqui presentes, o povo que acompanha nas redes sociais, secretários, nosso assessor jurídico. Também registrar aqui a presença da prefeita de Canoinhas, a Juliana Maciel Ope, e seus assessores, a Daiane e o Gabriel. Também a presença do professor Sandro e do professor Keito. Então, a gente vem comentar primeiramente sobre a cirurgia do senhor prefeito, né, Carlinho. Começou hoje às 7 horas da manhã, 2 horas terminou. A gente sempre vem acompanhando esse tratamento, né, desejando boas melhoras. E foi um sucesso, segundo informações. Ele saiu da sala de cirurgia respirando normalmente, sem ajuda de aparelho. Então, eu acredito que em breve ele estará aqui junto com nós. E sobre as indicações que eu fiz, a gente vê que dias de chuva aqui em frente ali do colégio, no estacionamento, é complicadinho. É muita água parada, então precisa que seja feito um estudo ali para tirar essa água e colocar uma pedra ou um cascalho, para levantar um pouquinho. E sobre ali da rede de luz ampliar,
É um trecho que fica sem iluminação nenhuma. Então, vocês passando a pé ali à noite, vocês verem que é uma escuridão total. Então, por isso que eu tomei a decisão de fazer esses dois requerimentos aí. Por hoje seria isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson, pelas palavras aí. Agradecer as orações aí, a saúde do prefeito aí, a população inteira do Bela Vista e de outros municípios aí estavam pedindo oração pela saúde do nosso prefeito aí, que em breve, se Deus quiser, vai estar com nós aí de volta. Continuar os trabalhos deles aí na prefeitura. Está em discussão o ofício de números 259/2025 da prefeita municipal de Canoinhas, senhora Juliana Maciel Ope, para fazer o uso da tribuna. Encerra a discussão e coloca em votação o ofício de número 259/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada o uso da tribuna. Com a palavra, prefeita de Canoinhas, Juliana. Boa noite a todos. Quero primeiramente cumprimentar todos os nobres vereadores de Bela Vista do Toldo, cumprimentar ao público que acompanha aqui presencialmente, aos servidores da casa e iniciar deixando aí as minhas orações pelo prefeito Carlinhos, que nós estamos acompanhando, né, toda a situação. Ele já havia dito que estava com realmente um problema, que teria que operar e acabou vindo meio de surpresa também essa cirurgia. Mas com certeza, muito em breve ele vai estar aí novamente, né, junto com a gente, e desejar aí um sucesso também para o prefeito Dinei, né, que agora assumiu esse breve período, para que tudo que está sendo planejado e ansiado aí por todos vocês e por todos nós para Bela Vista do Toldo, que isso se realize, né? E dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui. Eu também já fui vereadora, sei da importância que a Casa de Leis, que o trabalho de cada um de vocês, ele tem para que a comunidade, de fato, sinta o nosso trabalho, mas a política, né? Porque a política, de fato, é fazer com que as vidas das pessoas seja transformada. E os vereadores têm essa nobre missão, né, de poder fazer os seus pedidos, levar para o executivo, apresentar para a gente o que precisa ser feito, porque às vezes a gente não sabe de tudo, não vê tudo, né? Então isso é muito importante o trabalho de vocês, que vocês continuem sendo unidos em prol do povo belavistense, que são os nossos vizinhos queridos, né? Que a gente tem muito orgulho aí de ser cidades irmãs, né? Que Bela Vista veio de Canoinhas. Então a gente tem, nós somos filhos de Canoinhas. E nós temos muito orgulho, então, de toda essa nossa história. E hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês, com toda a comunidade, fazer um convite para vocês, vereadores, mas para o executivo, para os produtores de tabaco, para todo belavistense que entende da importância da produção de tabaco na nossa região. E por que isso é tão importante? Porque nós temos a COP11 aí batendo na porta, né? Agora no mês de novembro. E ano sim, ano não, nós começamos de novo a ter uma preocupação muito grande com o que vai ser decidido por nós, pela nossa região e pelos nossos produtores. E o que se sabe, né? Porque não se tem informações assim exatas, mas o que se tem conhecimento é que esse ano na COP11 será amplamente debatido a situação da produção de tabaco. Ou seja, não só apenas o tabagismo em si, o consumo de fato do cigarro relacionado a uma questão de saúde pública, mas sim a agricultura, o agricultor, o produtor é que está sendo alvo, inclusive até colocado numa posição de criminoso, né? Porque, inclusive, uma das representantes da delegação do Brasil chegou a fazer uma afirmação
de que a produção de tabaco, o tabaco em si, o produtor de tabaco, ele produz uma arma letal. Ou seja, né, querendo dizer que o produtor de tabaco não merecia poder produzir aquilo. E nós que vivemos da região do Planalto Norte e que vivemos e dependemos da agricultura e sabemos a importância da produção de tabaco para a maioria dos municípios do Planalto Norte, porque só um exemplo, por exemplo, Bela Vista do Toldo deve produzir aí na casa dos 100 milhões de desenvolvimento econômico, mais ou menos deve gerar no município 100 milhões de reais por safra. Mais ou menos isso, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas não tem muito produtor de soja, de milho, de grãos. O forte da produção de Bela Vista do Toldo, Papanduva, Major Vieira, Monte Castelo, o que é? É o tabaco. Em Canoinhas, nós produzimos aí na casa dos 200 milhões de reais na safra passada, né, de desenvolvimento ali que a gente consegue compilar de desenvolvimento econômico. Itaiópolis, quase 250 milhões. Mas somando a produção de todos os nossos 10 municípios, que são grandes produtores de tabaco, nós movimentamos para a nossa região e para o estado de Santa Catarina 1 bilhão de reais em 2024. E esse dinheiro, gente, do nosso produtor de tabaco, ele fica no comércio aqui da nossa cidade. Ele vai na loja, no mercado, compra um carro novo, um trator, compra móveis novos para casa, reforma, pinta, vai no material de construção e ele investe na sua propriedade aqui na nossa cidade e ele gira todo o comércio dos nossos municípios. Por quê? Porque são pequenos produtores. São produtores que o tabaco, de fato, ele desenvolve aqui na nossa região em pequenas propriedades, né? Que até hoje ninguém nos apresentou o que é que pode substituir o sustento dessas famílias com outro tipo de produção. Então, como é que pode se falar em proibir, em diminuir a produção do tabaco, sem de fato conhecer a realidade das famílias que vivem do sustento do tabaco? E seguramente na nossa região, a gente pode dizer aí que são cerca de 10 mil famílias que dependem da produção de tabaco. Por isso, nós estamos organizando um movimento junto com várias instituições, a Ampla Norte, a FUBRA, a Ampro Tabaco, FAESC, FETAESC, sindicatos de produtores rurais, o Sindicato da Agricultura Familiar, que vai acontecer no dia 27 de outubro, agora na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, em Canoinhas, na Senca. Nós vamos servir um almoço a todos os convidados depois do evento, para que a gente elabore, né, nós estamos elaborando, mas que seja aprovado por todos nós, lideranças, autoridades e produtores, um documento oficial para que seja encaminhada a delegação do Brasil, que vai nos representar na COP11, porque ainda tem mais um detalhe importante. Nós que somos defensores do produtor de tabaco não podemos entrar no evento, na conferência. A conferência é aberta apenas para as delegações, as instituições e ainda apenas aqueles que vão, né, defender a mitigação do tabaco. Então, o que nós precisamos fazer de fato? Nós precisamos levar a visão que possivelmente os ministérios da agricultura familiar não têm, da importância do tabaco para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para as nossas regiões e para as nossas famílias. Mostrar que aqui é uma terra de produtor honrado, sério, responsável e que merece ter dignidade para escolher o que vai produzir na sua propriedade. E que nós também queremos, sim, manter o desenvolvimento econômico da nossa região, porque nós não podemos achar que a proibição, a diminuição da produção do tabaco não vai interferir na saúde, na educação, na manutenção de estrada. Por quê? Porque os municípios também vão deixar de arrecadar, porque vai deixar de circular dinheiro no nosso comércio. Então, agora é a hora. Agora é a hora da gente se unir, quanto lideranças, mostrar a força do nosso Planalto Norte, para que a gente tenha o máximo de assinaturas possíveis nesse documento. E eu quero convidar todos vocês que quiserem e puderem ir até Brasília para a gente fazer a entrega oficial do documento para a delegação que vai representar o Brasil na COP11. Porque esse é o momento, né? Esse é o momento de união da nossa região, sabendo da importância do tabaco para todos nós.
Então, eu quero reforçar o convite para todos vocês, vereadores, para o Poder Executivo, em nome do prefeito Carlinhos, do vice, agora prefeito em exercício, Dinei, mas de toda a comunidade de Bela Vista, todos os produtores que puderem se fazer presente nesse dia 27, eu tenho certeza que nós vamos mostrar a força da nossa região e a importância da valorização do produtor de tabaco e de toda a agricultura, porque nós temos muito orgulho de ser uma região do agro, isso eu tenho certeza. E a gente não pode esquecer que só Santa Catarina, 30% do desenvolvimento econômico do nosso estado vem da agricultura. E que muito desse percentual está aqui no nosso Planalto Norte. Só que a gente tem que ter uma voz cada vez mais firme, mais forte, lutando pelo nosso povo e pelos nossos agricultores. Então, fica o convite. Agradeço por me darem a oportunidade de poder estar aqui com vocês e poder fazer esse convite a todos vocês e a toda a comunidade de Bela Vista. Então, a gente espera vocês no dia 27 de outubro em Canoinhas. Muito obrigada, presidente. Nós que agradecemos a prefeita de Canoinhas, aí presente, a prefeita Juliana, pela iniciativa de convidar o fumicultor. Imagine nós aí no município, na região, acabar com o tabaco. Vai ser difícil substituir a outra cultura que faz o que o produtor numa pequena área produz em dinheiro. Não vai ser fácil de substituir o tabaco. Muito obrigado, prefeito. Quando precisar de vir a Bela Vista, sempre está de portas abertas. Câmara de Vereadores e para a prefeita expandir o que for preciso fazer aqui. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 29 de outubro de 2025, às 19 horas, neste mesmo local. Boa noite a todos.